A doutrina dos últimos tempos. E o cenário é muito propício para ser avaliado, analisado, conversado, falado, porque estamos aí com sinais importantes mostrando que o fim está chegando, mostrando que estamos na última hora, mostrando que é hora de preparar-nos porque Jesus está voltando. E eu pergunto para você, está preparado para este dia? Então, fique ligado, tenho certeza que você será profundamente edificado por Deus. Conosco aqui hoje o pastor Wesley, companheiro de grandes jornadas, para juntos conduzirmos este podcast cristão Abrindo o Verbo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você, Wesley Adorno, pastor Wesley. Maravilha, e eu do lado aqui do pastor Napoleão, né? Que maravilha, muito prazer, muita alegria em participar desse podcast. Pastor Napoleão Falcão, pessoa de larga experiência no ministério, um profeta de Deus, alguém que tem sido um instrumento revelador do propósito de Deus para estes últimos tempos. Conheço o pastor Napoleão desde o ano 1981 e hoje eu tenho o privilégio de estar assentado com ele aqui à mesa para falarmos deste assunto tão maravilhoso, deste assunto tão glorioso e tão envolvente, tão empolgante também, falando dos tempos findando, fim dos tempos. Pastor Napoleão Falcão, que alegria tê-lo conosco, bem-vindo. Muitíssimo obrigado, reverendo Gentil Rosa. É indescritível os momentos de felicidade, de contentamento, que estou sendo aqui envolvido em revê-lo com saúde, com alegria, nesta empreitada vocacional pela qual Deus tem lhe chamado há longos anos, e estar aqui na Betel para mim constitui esse momento de alegria, de felicidade e de uma expressão de carinho que temos uns pelos outros. Muitíssimo obrigado. Sou eu quem agradece, pastor Napoleão Falcão, e para a gente reviver um pouquinho da história, né? Em 1981, nessa época eu organizava congressos, ajudava na organização dos congressos, e o nosso congresso estadual seria realizado na cidade de Goianésia. E quem tínhamos convidado para vir ao congresso pregar era o pastor Gesiel Gomes. Faltando pouquíssimos dias para o congresso, o pastor Gesiel me liga e diz: olha, infelizmente não poderei estar, mas vão mandar uma pessoa que vocês vão amar. E eu fiquei com o coração na mão naquela hora, porque o Gesiel já conhecia, o Gesiel já estava no coração do povo de Goiás, e agora ele manda alguém. Eu perguntei quem é esta pessoa, ele disse: é Napoleão Falcão. Eu falei: de onde vem este homem? Eu falei: é daqui do Rio de Janeiro e tal. E eu fiquei sem saber como fazer. O pessoal de Goianésia perguntava: como é que estão as coisas? Está tudo em ordem, tudo caminhando. Eu fui segurando a informação até que chegou num dia que eu tive que contar que quem estaria pregando não seria Gesiel Gomes, mas Napoleão Falcão. E Deus quis que aquilo acontecesse. Pastor Napoleão Falcão chegou em Goianésia, o congresso começou, e logo nos primeiros minutos da primeira mensagem dele, ele caiu na graça do povo, e foram dias memoráveis, maravilhosos. Eu lembro de alguns detalhes, pastor Napoleão Falcão, que você tem memória boa, deve estar lembrando. Naqueles dias faltava muita energia naquela cidade, e a energia acabava e não tinha som. E aí o pastor Napoleão do púlpito pregando sem som, o pastor Antônio Jesus Dias, que infelizmente o Covid o levou, ficou no meio do templo, aí o pastor Napoleão falava de cá a frase, e ele lá do meio do templo repetia a frase, foi algo assim pitoresco, interessante, mas que realmente foi uma atração especial, e eu tenho muita alegria de ter sido esse parceiro seu na sua vinda para Goiás, porque a partir daí o ministério dele deslanchou agendas por todos os lados aqui em Goiás, no Brasil inteiro, e até hoje continua sendo este instrumento importante nas mãos de Deus. É verdade, pastor Gentil, e traz-me essas recordações a minhas páginas memoráveis daqueles momentos impressionantes que vivemos juntos, né? Um congresso foi muito espiritual, muita gente foram batizadas
com o Espírito Santo. As caravanas de Brasília não voltaram, ficaram até o fim. Foi muito bom. De tal forma que revê-lo com saúde e estando aqui nas dependências da Betel, eu estou como os que sonham. Eu estou como os que sonham. Eu acho que para vocês aqui não é, claro, não é novidade, mas para mim eu estou espantado com esta obra arquitetônica deste templo e como Deus vem lhe usando através dos anos. Claro que se paga um preço, né? Mas quando você tem consciência do seu mais alto absolutismo, de sua chamada, de sua vocação, você suporta todas as vicissitudes adversas em prol daquele alvo pela qual Deus tem lhes confiado. De tal forma que eu agradeço muito a Deus pelo prazer de revê-lo e revê-lo com saúde, revê-lo próspero, abençoado, dirigindo este grande ministério que tem sido um bálsamo para tantas pessoas. Quantas vidas que aportam a este santuário e recebem de Deus o refrigério. Estou muito contente, pastor Gentil. Maravilha, pastor Napoleão. O pastor Napoleão sempre este homem elegante, simpático, poético e que brinca com a língua portuguesa, falando sempre palavras difíceis, mas é um homem de uma graça maravilhosa que Deus lhe deu e por onde tem passado todas as pessoas gostam. E ele estará conosco, não só aqui hoje no podcast, nós teremos o nosso encontro nacional da Betel e ele estará pregando nos dias desse nosso encontro. Então, desde já, eu já preparo você para participar deste grande evento que teremos aqui no mês de junho. Estaremos trazendo os pastores da Betel de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Maranhão, do Piauí e daqui de Goiás, de todas as cidades que temos igrejas, e vai ser algo assim memorável, algo glorioso, algo esplendoroso. Então, é uma alegria muito grande. Vamos deixar a data aí, pastor. Dia 16, 17 e 18 de junho. Anota essa data na sua agenda. Tem que fazer uma inscrição, então procure aí o nosso pessoal, fale conosco aí nas nossas redes sociais para nós garantirmos a sua vaga. Olha, não podemos deixar de registrar aqui que esse podcast Abrindo o Verbo, podcast cristão Abrindo o Verbo, é um oferecimento da Trilha do Conhecimento, a escola que gera transformação na sua vida. Você precisando conhecer mais, ou você tendo interesse em conhecer mais sobre o que é a Trilha do Conhecimento, na descrição do vídeo está aí o link para você, então, entender este projeto, essa proposta que nós estamos fazendo de levar você uma vida de transformação através do conhecimento, através daquilo que é a sabedoria, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Pois é, nós estamos aqui com o pastor Napoleão Falcão, ele que mora na Paraíba, né? Linda cidade de João Pessoa, ali em frente ao mar, sempre desfrutando daquela brisa, aquelas coisas. A pessoa está sofrendo, né, coitado? Areia no pé, brisa soprando, peixe camarão fresco à vontade, lagosta e tantas coisas. É um surfista, viu? Quem for ali na Paraíba vai encontrar o pastor Napoleão Falcão surfando naquelas ondas do mar e realmente é um privilégio ter um homem tão ilustre, tão importante aqui conosco. E o nosso assunto é a doutrina das últimas coisas. Vamos começar já entrando neste assunto, aproveitar todo o momento que o pastor Napoleão Falcão estará conosco aqui, para que nós possamos ver, ouvir e desfrutar de informações que eu tenho certeza vão despertar a todos vocês para viverem a vida cristã com muito ativismo, com muita fé, com muita alegria, porque compensa. Primeiro, pastor Napoleão Falcão, o que você nos diz dos sinais atuais que indicam que o arrebatamento da igreja está próximo? Pois não, pastor Gentil. Os fundamentos doutrinários da fé cristã se dividem em 3 grupos. Os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis.
Os ensinamentos mais fáceis das Escrituras, obviamente, são os ensinamentos relacionados pedagogicamente com a doutrina da salvação, que é cognominado de soteriologia bíblica. Quer dizer, por que é mais fácil? Porque Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. Então, da salvação da alma humana, não se pode e não se deve reduzir mais nada. A única coisa que o homem faz para recebê-la é somente crer. Conforme Atos 16 e 31, está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então é muito simples ser salvo. As pessoas às vezes complicam o que Deus descomplicou. Muito fácil, né? Eu costumo dizer que é mais fácil para o homem ser salvo do que sentar-se numa cadeira. É mais fácil para o homem ser salvo do que abrir uma porta, porque a obra já foi realizada salvificamente no Calvário. Importa agora que o homem dê crédito à expressão da palavra de Deus, do que tange respeito à salvação, e assim sendo, seguindo esses passos simples, ele pode ser salvo e desfrutar dos valores incomensuráveis desta salvação com seus respectivos benefícios. Agora, o segundo grupo dentro das profecias que são menos fáceis é o grupo cognominado de dons espirituais. Então, quem ensina sobre dons espirituais tem que ser uma pessoa altamente temperada, porque o inimigo das nossas almas trabalha nos dois extremos, ou na omissão ou na excessividade. Lembra-se que quando Deus pôs uma nuvem no deserto para aplacar, obviamente, do calor, porque nós somos 80% líquido. Ninguém sobrevive a um calor exaustivo do deserto por muito tempo. Então, Deus conhece a nossa patologia clínica e orgânica. Então, ele estende uma nuvem no deserto e dá uma lei para Israel. E as leis tinham dois pêndulos. O primeiro pêndulo era este: vocês não devem andar na frente desta nuvem, nem devem andar atrás desta nuvem, mas devem andar debaixo desta nuvem. Então, duas lições que o seu Deus está nos ensinando. Na frente da nuvem, fala-nos de fanatismo religioso. E atrás da nuvem, fala de ostracismo religioso. As pessoas negligenciam a sua vida espiritual, né? A omissão à verdade. São os extremos. Então, a vitória na singularidade mais palpante não é de quem corre, é de quem chega. Porque muitas pessoas correm demais e cansam no caminho. Então, tem que haver um critério na vida cristã. Tem duas coisas que não ofendem a ninguém: prudência e caldo de galinha. Então, não seja fanático, mas não seja formalista. Né? Mantenham a cadência para haver durabilidade da sua fé. Agora vem o terceiro grupo, que são as coisas mais difíceis, que está relacionado na categoria da escatologia bíblica, que fala sobre mortes, ressurreições, paraíso, o Hades, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo, né? O rapto da igreja, o raptare, o tribunal de Cristo, o bema, as bodas do Cordeiro, né? A vinda em glória, a batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, a manifestação de Jesus Cristo com a igreja no milênio. E depois vem a outra batalha, que é a terceira. São três grandes guerras proféticas
que vai existir após o arrebatamento. É assim que nós entendemos a batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Depois nós temos a batalha do Armagedon, de Apocalipse 16. E depois nós temos a batalha de Gog e Magog, depois do milênio. E esta é dos 4 cantos da terra. Então, a escatologia bíblica, pastor Gentil, é incomensuravelmente uma doutrina prazível, muito faustosa, muito gloriosa. Mas nós temos que ter cuidado para não avançarmos o sinal. Temos que ter muito cuidado na interpretação. A Bíblia é uma espada de 2 gumes. O gume número 1 nós chamamos de interpretação. E o gume número 2 nós chamamos de aplicação. Primeiro se interpreta, segundo se aplica. Então o segredo da aplicação está na interpretação. Você sabe que a escatologia no Brasil, ela ficou desacreditada por mais de 20 anos, por causa da excessividade das pessoas, prognosticando data, dia, cálculos geométricos. E isso não dá certo. Então, quem conhecer a palavra, conheça a contemperança. Por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse. Há 2 mistérios no Apocalipse que Deus não quis revelar aos homens. E aí? Ninguém sabe até hoje quem são as 2 testemunhas. Mas também ninguém sabe até hoje o que os trovões falaram na ilha. E quando João ia escrever, o Senhor disse: seles e não escreva o que os trovões falaram. Aí você vem e tem que se conformar com Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas é para nós, as não reveladas é do Senhor nosso Deus. O que não se pode e não se deve é forçar uma porta que está fechada. Nunca devemos dizer o que Deus não disse. Nunca devemos dizer o que a Bíblia não diz. Então fique mais aquém do que avançar o sinal. Né? Eu costumo dizer habitualmente que é melhor 5 minutos depois do que 5 minutos antes. Então, prudência e coerência deve ser o apanágio do nosso ministério, principalmente nessa área de escatologia bíblica. Sim, pastor Napoleão, é importante nós entendermos o desenrolar dos acontecimentos, porque nós sabemos que dentro dessa linha vem arrebatamento, vem grande tribulação, vem bodas do Cordeiro, vem milênio, vem batalhas, vem o estado eterno das coisas e tal. Mas eu gostaria que o irmão fizesse aí um paralelo segundo a sua interpretação, sobre a grande tribulação. Para alguns, para nós principalmente, assembleianos, primeiro vem o arrebatamento e aí desencadeia a grande tribulação. Para outros, diz que a grande tribulação é antes do arrebatamento. E qual que é a sua opinião clara, enfatizando os fatos e mostrando informações importantes para que as pessoas não tenham dúvida quanto a isso? Pois bem, pastor Gentil, vamos historiar aqui o Apocalipse. Bom, o Apocalipse tem 22 capítulos. Pois bem, a igreja do Senhor Jesus, ela é introduzida no capítulo 1, e depois ela aparece nos 2 capítulos subsequentes, no 2 e no 3. E ali vem os 7 períodos da história da igreja, de Éfeso até Laodiceia. Finda-se. O capítulo 4 é uma tipologia escatológica do rapto da igreja. Aquela palavra que Deus deu a João, subi cá e mostrar-te-ei a Nova Jerusalém,
é uma tipologia enfática, que a igreja será arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Pois bem, no capítulo 5, já não temos mais a igreja na terra. Porque o capítulo 5 versa sobre o livro da redenção e os seus 7 selos. Não tem mais a igreja na terra. O capítulo 6 do Apocalipse versa sobre os 7 selos, são os sancionamentos, primeiro, do juízo divino sobre aqueles que ficaram. E começa com os 4 cavaleiros: falsa paz, guerras, fome e morte. O capítulo 7 também não temos mais a igreja, porque ali fala sobre os mártires na glória. Os capítulos 8 e 9 do Apocalipse versa sobre as 7 trombetas. E cada trombeta traz 3 juízos. São 21 juízos que as trombetas promovem na terra, né, sob o comando de Deus. O capítulo 10 de Apocalipse fala sobre o anjo com o livrinho na mão, um pé na terra e o outro no mar. Como está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ali aponta direcionalmente para Cristo, para o Cordeiro, que é a figura temática mais importante das Escrituras. O capítulo 11 do Apocalipse mostra sobre as 2 testemunhas, lembrando a todos que a igreja foi arrebatada no capítulo 4. Essas 2 testemunhas profetizam no início da grande tribulação, por 3 anos e meio, vestidos de sacos. Serão mortos pelo anticristo, ficam seus corpos expostos na praça da cidade por 3 dias e meio, e depois ressurgem e sobem. É o grande mistério. Ninguém sabe quem são. Faz deduções, análises, conjunção de valores, mas enfaticamente não se sabe quem são. O capítulo 12 do Apocalipse versa sobre a mulher e o dragão, que alguns teólogos titularizam que a mulher é a igreja. Ora, minha gente, a igreja do Senhor é cognominada, tratada, anunciada como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Ela só será esposa do Cordeiro nas bodas do Cordeiro, por ocasião das contrações das suas núpcias espirituais. Então, aquela mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que gritava com ânsias de dar à luz, que fugiu para o deserto da presença do dragão por um tempo e metade de tempo, direciona para Israel. É a perda da sua virgindade espiritual. E a mulher foi para o deserto. E no deserto ela ficou 40 anos lá no deserto. Foi feita uma pesquisa a respeito da patologia organizacional e clínica de Israel no deserto. E chegaram ao seguinte denominador comum. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. E todo mundo sabe que deserto é um lugar desprezível, não tem como sobreviver no deserto. Primeiro, não tem água, não tem rio, nem temporário, nem permanente. A temperatura chega a 60 graus, 65 graus. E nós somos 80% líquidos. Como sobreviver no deserto? Aí que Deus coloca uma nuvem, como se fosse um grande ar-condicionado, para o povo suportar. Deus é muito providencial. E essa pesquisa foi feita pelo alto comando de oficiais generais americanos crentes, e chegaram ao seguinte denominador comum.
3 milhões de pessoas aproximadamente, que era 650.500 homens, fora mulheres, crianças e velhos. Então eles precisariam no deserto, segundo essa pesquisa, de 1.500 toneladas de alimento diária. Ora. E a Bíblia diz que Deus fazia chover o maná como semente de coentro branco da cor de bidélio. O bidélio é um amarelinho puxado mais para o branquinho, um amarelinho bem disfarçado. É a coloração do bidélio. E se Deus conhece a minha estrutura genética, Deus colocou dentro do maná, e é assim que eu compreendo, todos os derivados necessários, vitamínicos, para as pessoas sobreviverem. Certamente ele colocou aminoácido, proteínas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D e E, dentro do maná. Por quê? Porque a Bíblia diz que só podia colher um por pessoa, que você não podia guardar para o outro dia porque apodrecia. Ali já estava a inserção hermenêutica da oração do pão nosso de cada dia. Basta cada dia o seu mal, assim ensinou o Senhor Jesus. Então, se Deus conhece esta capacidade orgânica, então Deus deu maná para preencher as necessidades físicas das pessoas. E também eles precisavam da quiescência de água. O deserto não tem água. Mas sob os auspícios do toque do cajado pastoral, com autorização divina, diz os historiadores que a rocha brotou 41.580.000 litros de água dia. Oh. É muita coisa. 1.500 toneladas de maná diário, 41.580.000 litros do produto hídrico, da água. Por dia. Por dia. Mas eles murmuraram. Sim. E Deus queria matá-los. Foi quando Moisés impetrou uma ação cautelar no deserto. E foi a primeira vez que eu vejo uma criatura aconselhar o Criador. Ele deu algumas pinceladas. Que ousadia, hein? Não faça isso. O que dirão as nações em volta? Tu os trouxeste do Egito para matá-los aqui. Isso não tem graça. Aí a Bíblia versa: arrependeu-se Deus do mal que intentou fazer. E foi quando Deus soprou um vento oriental do mar e nuvens de cordonizes vieram ao deserto, e Deus disse: coma carne até sair pelo buraco do nariz. Não foi assim? Então, esse Israel que está no capítulo 12 é esta mulher que foi arrebatada para o deserto. Mas havia um dragão que parava defronte da semente da mulher para lhe entregar o filho varão. E na tipologia bíblica, o dragão representa Herodes, lembra-se? Que queria matar o menino. Jesus morou em 4 lugares. Nasceu em Belém, depois mudou-se para Nazaré. Deus tem uma dívida de gratidão com o Egito. Depois foi para o Egito, para a perseguição de Herodes. E quando Herodes morreu, a Bíblia diz: do Egito chamei meu filho. Ele volta e vem para Cafarnaum, e ali ele termina o seu ministério. Então, esta mulher é Israel, não é a igreja. A igreja foi arrebatada no 4. O capítulo 13 de Apocalipse é a besta do mar e a besta da terra. É um poder político e um poder religioso. Não tem mais a igreja na terra. O capítulo 14 de Apocalipse fala sobre os 144 mil selados, que na minha compreensão são judeus que pregarão o evangelho do reino no milênio. Há 3 evangelhos. O evangelho da graça está se findando, pregado pela igreja. Temos o segundo evangelho, chamado Evangelho Eterno,
será pregado por 3 anjos na grande tribulação. Apocalipse 14, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses 3 anjos vão pregar o Evangelho eterno. E o capítulo 14 versa sobre esses 144 mil judeus, que serão, na minha interpretação, pregadores do milênio. O Evangelho do Reino. Os capítulos 15 e 16 fala sobre os últimos juízos de Deus, chamados salvas, né? Que caem piedosamente sobre a terra. E eu acho isso, os piores juízos são as salvas. O capítulo 17 de Apocalipse, lembre que a igreja foi arrebatada no 4. Não tem nada de igreja Não aí. apareceu ainda. Acabou. O capítulo 17 fala sobre a mulher vestida de escarlate, que é um sistema religioso profano, né? A igreja não está aí. O capítulo 18 de Apocalipse fala sobre as 4 vozes da queda de Babilônia. A igreja não está. Agora a igreja volta a aparecer. No 19, aí ela aparece. Só que ela aparece aí nas bodas do Cordeiro. Uau. Então ela sai do 4 e entra no 19, nas bodas do Cordeiro. Aí você me pergunta, e o sancionamento desses juízos, do capítulo 5 ao 18, é para quem? Bom, a Bíblia responde. É somente as pessoas conhecerem de perto a chamada divisão dispensacional da humanidade. Então, Deus divide a humanidade em 3 grupos de povos. 1 Coríntios 10 e 32. Judeus, gentios e igreja. Os judeus são todos os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, são chamados de hebreus, Israel, filhos de Israel, ou israelitas. Os gentios são os não-judeus, chamados nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja? A igreja é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo, porque Paulo diz que Deus de 2 povos fez um, quebrando a parede da separação. Então, para os judeus, Jesus traz 2 credenciais. A primeira credencial é de Messias e a segunda credencial é de libertador, para fazer cessar o pecado do seu povo. Daniel 9, 24 a 27. O segundo grupo são os gentios, são chamados nações, gregos ou estrangeiros. Para este povo, Jesus também virá, com 3 credenciais. Rei, Senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro. E para a igreja, Jesus trará 2 credenciais, noivo e esposo. Então, essa conversa de Israel, a igreja ser o Israel de Deus, não então pode, não procede. Não procede. Não procede. Não, nós não precisamos usar kippá, nós não precisamos usar talitre, nós não precisamos usar arca, né? Isso aí é para os judeus. Nós somos igreja, a noiva do Cordeiro, né? Para Israel, a herança de Israel é terra, a herança da igreja é céu. É completamente antagônica. Então, as pessoas fazem confusão e misturam igreja com Israel. E até inspirado, eles dizem que nós somos o Israel de Deus. Não somos Israel de Deus, não. E isso hoje, Nós somos igreja. Isso hoje é um motivo de muita confusão. Muita confusão. De chacota com a gente. Nós que somos predominantes nessa hermenêutica, nessa interpretação, somos chacoteados por conta disso. E é tão claro, né? Muito claro. É somente você não misturar. A divisão dispensacional da humanidade está aí como paradigma, né? Como exemplo para você acentuar as coisas nos seus devidos lugares. Exatamente. Claro que 75% da Bíblia é para Israel. E Paulo escreveu 3 capítulos, né, na epístola aos Romanos, especificamente para eles. O capítulo 9 de Romanos,
mostra-nos com toda a clarividência o passado de Israel. O capítulo 10 de Romanos mostra-nos o presente de Israel. E o capítulo 11 de Romanos mostra-nos o futuro de Israel. Temos que conceituar as profecias e deixá-las nos seus devidos lugares, para não ferirmos o princípio da hermenêutica. Sim. Não é? E se os irmãos que são pós-tribulacionistas querem ficar para a grande tribulação, Fiquem. nós não podemos fazer nada, são conceitos. E Paulo explica isso com muita clarividência. A forma de doutrina que vós fostes inteirado. Pronto, está explicado. Pronto. Então, cada denominação religiosa tem os seus parâmetros. Uns são os pós, outros são os midos, outros são os pré. Nós somos pré-tribulacionistas e estamos bastante satisfeitos. Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não é na hora, é da hora. É uma contração da preposição. Tem diferença, né? Se a igreja ficasse para a grande tribulação, era na hora. Mas não é na... É da. É da hora. Da hora. Segundo Pedro 2, 5, 6 e 7, ali mostram com muita precisão que todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, no caso do dilúvio e no caso de Sodoma com Ló, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que ele faz é livrar os justos. Verdade. Sempre foi. Não houve um pingo de água enquanto Noé não entrou na arca com a sua família. Certo. Então, você que está me vendo, me ouvindo, a promessa de Deus é para você e sua casa. Eu orei 40 anos por minha família. Todos são crentes em Jesus. A palavra de Deus está de pé. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Se o tronco é santo, os ramos também os são. Então, os irmãos, fiquem tranquilos, continuem orando, porque a promessa de Deus é para salvar você e sua família. Só um adendo. Será que o caso de Enoque, que Deus para si o tomou antes do dilúvio, já chegando, não seria uma preparação também para isso? Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Um pouco antes, aí Deus na sua presciência. Perfeitamente, né? Então, não tem igreja na grande tribulação. Se você vê lá em Isaías 26 e 20, né, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti por um momento, vírgula, até que passe a ira. Isso tem uma consolidação de João 14. Na casa de meu pai há muitos quartos, abrigo, descanso, refrigério ou morada. Então não tem igreja na grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10. O Senhor nos livrará da ira vindoura. A grande tribulação é terrível. É terrível. Sofonias 1, 14 a 18 mostra a clarividência precisa da chamada grande tribulação. O que seria o princípio das dores, então? Porque essa tribulação é uma dor insuportável. Já estamos sofrendo, né? O princípio das dores é uma grande metáfora, né? Era como se o Senhor Jesus estivesse olhando para uma mulher gestante. Certo. Segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações elucidam-se no palco das profecias como sinais. Sim. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações da grávida por esses prenúncios de sinais diários, principalmente da descompactização das placas tectônicas.
Muitos terremotos. Opa! Nós temos 5 oceanos e 7 mares. Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial, Ártico e Antártico. O oceano mais profundo da Terra é o Pacífico. Certo. Segundo os estudiosos, o Oceano Pacífico ele tem 11 mil metros de profundidade. É o oceano que tem mais placas tectônicas, é o Pacífico. Então está havendo o que agora? Chegamos numa época da chamada erupção vulcânica, das profundezas dos mares. Deus começa a ajuizar a terra. É um prenúncio. Porque quando ele ajuiza a terra, o que acontece? Todos os moradores sofrem a pena. Nós moramos aqui. Isaías 24, verso 5. E por que é que Deus ajuiza a terra? Porque os homens quebraram os paradigmas, removeram os marcos e inverteram os valores. Como foi lá atrás com Israel, sempre na correção de Israel? Como foi? Então, o que é que os homens querem mais? Aí vem a Bíblia e diz, que se culpa o homem? Culpa dos seus próprios pecados. Os pecados atraem sentença. Né? E Deus é altruístico dentro das suas sentenças aplicadoras. E ele faz isso a hora que ele quer. Estava falando para o irmão, quando nós vimos que existem 3 coisas, pastor Gentil, que está nas Escrituras, que Deus faz, mas não gosta de fazer. Mas faz. Quando precisa, ele faz. Segundo as Crônicas 7:13. Quais são essas 3 coisas? Cerrar os céus, enviar gafanhotos e mandar pragas. Deus não gosta de fazer isso, mas faz. Cerrar os céus, o céu fica de bronze. Você ora, mas Deus não responde. Envia gafanhoto, consome a lavoura. Fome na terra. E envia as pragas. Se começamos em 1350 com aquela praga terrível, né, a peste negra ou bubônica, que dizimou milhares de pessoas. Tivemos a gripe espanhola, sarampo, varíola, H1N1. Agora temos Covid-19. Então Deus está falando altissonantemente para o povo. Arrependei-vos. Crede no Evangelho. As contrações estão... Está grave e está aumentando. E não há saída. Ficando mais a miúde. Mais a miúde. Aquela palavra, angústia das nações. Aquela palavra no original grego, angústia é apória, que quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Você não encontra saída na ciência, na política, na economia e nem na geopolítica. A única saída que o homem tem é em Deus e nos méritos de Cristo Jesus. Fora disso, não tem saída para ninguém. Quem entrar na arca será salvo. Quem não entrar na arca receberá o sancionamento do juízo divino. Essa é a grande verdade. Então, chegou a hora de nós anunciarmos o Evangelho com mais intensidade, com mais precisão, mostrando aos homens a necessidade do arrependimento para a vida eterna. Porque as últimas contrações estamos vivenciando na Terra, os sinais são claros e evidentes, e mesmo as pessoas incautas, que não têm nenhuma familiaridade com o livro santo, instintivamente está sabendo que algo está para acontecer. Esse novo normal não é normal. O senhor falou que nós teremos Gog e Magog na grande tribulação e depois Armagedon. Mas Gog e Magog parece que já está começando, parece que o start já foi dado. Significa que a grande tribulação está muito próxima ou não? Gog e Magog é uma batalha centrada em Israel. Deus trará os inimigos do norte na geografia bíblica. Você sabe quem é que estará ao norte. Sim. Né? Rosh é um príncipe de Meseque e de Tubal, que são os netos de Noé e os filhos de Jafé. Sim. São 2 cidades mais importantes da Rússia. Né? Então, eles virão do norte com uma grande orquestração de nações. Né?
Sedã e Dedã, e os moradores de Tarsis, são as nações que fizeram o pacto abraâmico. Essas nações vão dizer para eles: vocês vieram saquear a cidade? Foi. Vocês vieram saquear a presa, tomar o despojo? Foi. Foi. Por que saquear a cidade sem muro e tomar o despojo? Aí vem a história. Porque nós estamos sendo informados que Israel detém uma riqueza de 60 trilhões de dólares, esculpida no Mar Morto. Hoje o Mar Morto abastece toda a indústria farmacêutica do mundo. Meu Deus. Então, É um tesouro, né? é um tesouro. Então eles vieram para saquear a cidade e tomar os despojos. São as riquezas. Mas eles caem nos montes de Israel. É a batalha que se leva 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog. E 7 anos para guardar as armas de guerra. Essa batalha de Gog e Magog, quem peleja é o próprio Deus, com fenômenos da natureza. Esse é o Gog e Magog de Ezequiel. De Ezequiel 38 e 39. Não tem nada a ver com aquele Gog e Magog do Apocalipse. Não tem nada a ver com Gog e Magog do Apocalipse, porque Gog e Magog do Apocalipse é depois do milênio. E essa aqui é antes do milênio. Na sua opinião, o Gog e Magog já foi startado o início desse processo? Já começou, o embrião está formado. Porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos. Então o embrião está posto, né? A Rússia, hoje ela tem quase 7.000 ogivas nucleares. A Rússia possui o maior número de ogivas nucleares dos demais exércitos. Ela está acima. E as potências incendiárias é um prenúncio daquilo que vai acontecer dentro do contexto profético. Se você ler Mateus 24 e 29, você vê, Jesus disse que chegariam dias que as potências dos céus seriam abaladas. Está explicado. Se eu pegar a palavra céus no original grego, é kuranon. O que é o kuranon? É o derivado do urânio. O que é urânio? O produto que se fabrica a bomba atômica. Sem dúvida. Certo. Se você pegar 2 Pedro 3 e 10, está escrito: os céus que agora existem haverão de passar com grande estrépito, estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, a terra e a obra que neles se queimarão. Então, isso é para o mundo gentílico, que endureceu o coração, e para o mundo judeu. Porque Deus vai colocar Israel na prensa. Zacarias disse que Deus trará todas as nações da terra contra Israel, para espremê-lo no canto da parede. Por quê? As pessoas confundem. Os judeus sionistas não são judeus verdadeiros, minha gente. Os judeus sionistas são judeus da Tartália. Os judeus sionistas são judeus que habitavam, que nasceram no antigo império, né, de Gengis Khan, Império Mongol, que foi um dos maiores impérios do mundo. E essa liberdade da emancipação política e nacional de Israel deu-se pelo Tratado de Belfort, aquele primeiro-ministro inglês, com as duas famílias, Rockefeller e Rothschild, que deram para Israel essa emancipação nacional, que está em Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz. 14 de maio de 48. Então, os judeus sionistas são os judeus que vivem sobre o espiritismo, o autoespiritismo científico, que é o cabalismo. São judeus cabalistas. Judeus ortodoxos são aqueles judeus piedosos, aqueles barbudão que preservam a Torá, o Pentateuco. E a Bíblia diz: se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Ora,
Deus não tem compromisso com o homem. Deus vela para cumprir a sua palavra. E a bênção de Deus é condicionada por causa da gramática. Se quiserdes, se ouvirdes, se atentardes. A mesma Bíblia que diz que todo Israel será salvo, lá na frente ela explica. O remanescente, esse será salvo. Se as minhas palavras estiverem em ti, e eu estiver em vós, as minhas palavras... Então, tudo na Bíblia é proporcional e condicional. Eu não devo me ensoberbecer, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu devo cultivá-lo, porque eu tenho 70% da minha salvação. Como assim? A salvação está condicionada ao meu bel querer. Porque... Então, salvo para sempre? Não, porque... A obra foi feita, agora depende de cada um. Cada um de nós cultivar. Isso aqui não é espiritismo. Eu não quero... No baixo espiritismo que eles chamam lá, não sei como se entra forçadamente. No cristianismo não é assim. Certo. Estou à porta e bato. Se ouvir e abrir Se a porta. alguém ouvir a minha voz e abrir, está condicionada ao meu querer. A mesma Bíblia que lá, Tito 2:11, né? Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas é claro que o projeto que o projeto de Deus é para todos os homens. É para todos os homens. A oferta de Deus é para todos. Todos os homens. E entre todos, aqueles que aceitarem a oferta. Que aceitarem a oferta, porque o versículo 12 explica. Ensinando que renunciando às concupiscências. Claro. Pastor Napoleão, para a gente pular de assunto da grande tribulação para outro, o irmão disse muito bem que Deus sempre trabalhou para livrar o povo da grande tribulação. Tem aqueles que preferem esperar a grande tribulação, problema deles. Mas a Bíblia é muito clara. Você citou o caso da Arca de Noé, só veio o dilúvio depois que todos estavam fora do alcance do dilúvio dentro da arca. Veio a destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou que o anjo fosse lá e tirasse a família fora para depois destruir a cidade. E entendemos que antes que a grande tribulação seja instalada, ela está sendo preparada, ela está sendo os raios dela estão alcançando dessa grande tribulação que vai acontecer, já começa a preparar o cenário, mas ela só será instalada quando a igreja do Senhor for raptada, que é o arrebatamento. Então, aqueles que esperam ou que já dizem viver a grande tribulação nos dias atuais, eles estão fora do contexto bíblico. Ou seja, tiraram alguma coisa a seu bel prazer, interpretaram por conveniência ou por ignorância, ou seja, o que for, mas que está muito claro que a igreja não passará pela grande tribulação. A Agenda 2030 da ONU, então são 17 itens, né, que será cumprido após o arrebatamento. Que ninguém se engane que após o arrebatamento haverá uma fictícia paz na Terra de 3 anos e meio. Né? O anticristo não vai... Será o tempo do engano, né? O tempo do engano, que é o cavaleiro do capítulo 6. Né? Branco, falsa paz, que tem um arco, um comando. Né? A Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Haverá um falso progresso na Terra, né? Água para todo mundo, potável, emprego para todo mundo. Economia em ascensão. Em ascensão. Tá, todo o povo diz, esse é o homem. Esse é o homem que nós esperávamos, né? Esse é o homem. Nesse primeiro momento, Israel apoia esse? Apoia, Israel apoia ele, bate palma, aplaude, né? Porque ele vai controlar 7 áreas, né? Na sua opinião, o anticristo será de que nação? O anticristo, pastor Gentil, ele surge do futuro império romano restaurado, né? De Liga de Nações. Eu creio que esse homem já exista, porém não pode se manifestar em pessoa, por causa que a igreja ainda está na terra, e o Espírito Santo. São Paulo diz, só há um que resiste,
até que do meio seja tirado. Então o Espírito Santo vai conduzir a igreja aos ares. É o Eliezer da graça. Assim como Eliezer levou Rebeca para encontrar com o filho do seu Senhor no campo, assim o Espírito Santo leva a igreja para encontrar com o filho do seu Senhor nos ares. Então, esse embrião todo está pronto. O anticristo será um grande déspota mundial e governamental. Possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes, seduzirá as nações da terra, principalmente a Israel, por causa do sentimento religioso dos povos. Satanás vai pegar o homem na religiosidade, porque todo homem possui uma índole religiosa. Tendo ele índole religiosa, ele precisa ter um objeto de culto, e o anticristo vai oferecer isso a ele. Objeto de culto. Ele vai sentar no trono de Deus, e na metade da semana, disse o profeta, ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta do poder. Quando ele blasfemar contra Deus, aí os judeus ortodoxos vai dizer... Opa, aí não. Ô, rapaz, então você nos enganou. Aí não. Aí já será tarde demais, Aí né? já era tarde demais. Mas, pastor Napoleão, o arrebatamento aconteceu, inicia-se a grande tribulação, um período de 7 anos. Nesse tempo, é possível alguém ser salvo ainda? Ah, meu Deus, é muita salvação. É muita graça. Ah, meu Deus. Pastor Gentil, nós temos um Deus que tem um organismo espiritual tão forte que pôde digerir até Manassés, o primeiro infanticida da terra, matador de criança, um homem piedoso. A polícia apanha Manassés dos pés de espinhos, leva Manassés para a prisão, ele se arrepende e Deus perdoa este homem. Então a grande tribulação será um período dramático, muito dramático. Todas as leis da física entrarão em confluência. Por exemplo, as Escrituras dizem que Deus vai ferir o sol e ele vai brilhar 7 vezes sobre a terra. Ora, o sol está a 150 milhões de quilômetros da terra e o sol é 109 vezes maior do que a terra. Deus vai ferir este astro-rei. Haverá uma decomposição orgânica das pessoas terrível. Zacarias disse que os olhos dos homens apodrecerão Meu Deus. em volta da sua órbita, por causa do calor. E haverá um sofrimento tão drástico que os homens orarão aos montes e aos rochedos. E diz, cai sobre nós. Esconde-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono. O anticristo vai estabelecer um culto universal. Apocalipse 13, verso 4. E os moradores vão dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? É um sistema religioso imperativo. Então, quem não dobrasse a essa sistematização religiosa, serão mortos. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus é muito inteligente. Muito inteligente. Aí Deus tira 3 pregadores do céu e manda pregar. Do céu. Vem 3 pregadores bons. Anjos. Apocalipse 14, 6, 7, 8, 9, 10. E anuncia, trazendo nas mãos o evangelho eterno e gritando em alta voz, não adorem a besta nem a sua imagem. Adore a Deus. Adore a Deus. 3 arautos. 3 arautos. Ora, aqueles que romperem serão mortos, mas eles aparecem em Apocalipse 7 e 9. Eles aparecem uma grande multidão com palma nas mãos. A palma não é da igreja. A da igreja é pedra branca e novo nome. A palma é dos mártires. E o versículo 3 responde. E eles perguntam, quem são estes? De vestes brancas. De onde vieram? Aí o 14 responde, estes são os que vieram? Da grande tribulação. Não, não é da. De. É de grande. É uma preposição simples.
Porque não é da grande e é de grande. De grande. Exato. Porque são de todas as tribulações vigentes na terra, Certo. inclusive aquela. Faz toda a diferença. Vieram da noite de São Bartolomeu na França, quando os cristãos eram mortos nas fogueiras. Vieram do Coliseu de Roma, quando os leões famintos da Líbia os devoravam. Vieram da Praça de Pequim, quando em 48 e 49, Mao Tse-tung mandou matar os crentes, queimar as Bíblias. Os primeiros anos da igreja. Os primeiros anos, então eles vieram, o período das trevas, medieval, então eles vieram de grande tribulação. De grande. Então, Pastor Napoleão, nós sabemos que a segunda vinda de Cristo ela é em duas fases. Ele vem até as nuvens para o encontro com a igreja. Depois virá até o Monte das Oliveiras, quando ele colocará os seus pés sobre a terra e vão bradar naquele dia: que feridas são essas nas tuas mãos? Zacarias 13:6. E eles vão dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Meu Deus. Tá. Bom, essa fase final, ou seja, esta volta de Jesus na segunda fase, vai ocorrer quando e o que é que vai determinar esta vinda de Jesus para pisar no Monte das Oliveiras e estabelecer o milênio? O rompimento da ortodoxia judaica com o anticristo que os enganou. Eles vão para o Monte das Oliveiras. E nesta hora eles vão clamar pelo Messias. E vão dizer assim, mais ou menos assim: lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra ao teu povo daria. Oh, meu Deus. Jesus vai ouvir isso lá nas bodas do Cordeiro. E vai descer em glória. Aí a segunda fase. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele subiu ao céu com as mãos voltadas para baixo, e eles vão detectar os sinais nas suas mãos. E eu te pergunto, como que todo olho o verá? Se esse fato vai acontecer geograficamente em Israel, especialmente no Monte das Oliveiras, e as pessoas que estiverem no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, como que elas vão ver se diz que todo olho verá Jesus voltando? Certamente a operacionalidade disso dar-se-á pela alta tecnologia. Muito bom. Então as pessoas de todos os continentes o verão. Na realidade sumária. Assim como vimos o homem pisar na Lua, também vamos ver Jesus voltando. Na realidade sumária, Deus não terá ninguém por inocente. Né? Hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 6 bilhões e meio de seres humanos não conhecem o Evangelho. Então, o que é que nós vemos agora? Deus vai intervir na própria história, porque o projeto de Deus é que ninguém se perca. O projeto de Deus é o homem, a sua imagem e semelhança. Por isso que Deus tem essas formas alternáveis e comportamentais e soteriológicas de salvar o homem. Pela inocência, pela consciência, pelo governo humano, pelos patriarcas, pela lei, pela graça. E ainda tem mais evangelho, mais oportunidade. O milênio é mais outra oportunidade. É progressivo isso, né, pastor? O senhor está dentro dessa interpretação do dispensacionalismo, ele é progressivo até a redenção, até a estatura de varão perfeito. Jesus não quer perder ninguém, ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Que sinal falta para que o arrebatamento aconteça? Bom, o sinal que estamos vendo agora acontecer é, sem sombra de dúvida, quando a Rússia se voltar com seus satélites para Israel. Porque a Europa vai passar, e já está passando por problemas difíceis, é só interditar o caminho do gás e vai morrer muita gente de frio. Né?
Então, é uma coisa, essa globalização, ela torna-se um estado de dependência. Todo mundo depende. Está interligado. Está tudo interligado, né? Então, o que está faltando mesmo, Sumar, a fome já é pandêmica. Hoje nós temos mais só no Nordeste, são 9 estados. Aqui no Brasil, nós temos 52 milhões de miseráveis. Pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. É epidêmico já. A fome já é uma coisa terrível. É como se os 4 cavaleiros do Apocalipse já tivessem evidência. Falsa paz, guerras, fome e morte. Então, o que está faltando mesmo é quando a Rússia voltasse para Jerusalém. Disse o secretário do templo, coloquemos as vestes de sábado, que o Messias está chegando. Porque Israel é um país de rei, Israel não é um país de primeiro-ministro. Israel quer um rei. Só que para ser rei de Israel, você tem que provar genealogicamente ser descendente da tribo de Judá. Isso é um grande enigma, que ninguém prova. Prova que é da tribo de Dan, Naftali, Zebulon, Isacar, Manassés, Efraim, José, Simeão, Benjamim, Rubem. Mas não prova Levi, mas não prova que é de Judá. E João chorava muito. Porque nem no céu, nem na terra, ninguém foi digno de abrir o livro. Deus escondeu isso aí. Escondeu esse mistério para, nos tempos idos das profecias, entrar no seu cânon evidencial. Que é isso? Que maravilha. Pastor, deixa eu só falar com a audiência aqui rapidinho. Nós estamos aqui com o podcast cristão Abrindo o Verbo, que é um oferecimento da Trilha do Conhecimento, esse projeto extraordinário de levar conhecimento de Deus para você. Essa escola que gera transformação, ok? Conhecer um pouquinho mais desse projeto, é só você ir na descrição do nosso vídeo e ali você vai encontrar um link. Assim como você está vendo aqui, nós diante de 2 eruditos, que é o pastor Gentil, que é o âncora deste projeto Trilha do Conhecimento, assim como ele está trazendo o seu amigo aqui, pastor Napoleão Falcão, essa sumidade, né? Esse grande erudito, amigo dele, assim nós teremos vários nessa trilha, várias nessa caminhada do conhecimento, várias pessoas que, através do convite do pastor Gentil, estará ministrando a sua vida. Então, participe, conheça esse projeto, faça parte dele, ok? E nós estamos aqui com o nosso convidado hoje, que estará ministrando presencialmente. Eu não sei quando é que você está assistindo este vídeo, se é por demanda, mas 16, 17, 18 de junho de 2022, nós teremos a honra de ter o pastor Napoleão ministrando sobre este assunto de soteriologia, de escatologia, em nosso encontro nacional que nós estamos programando. E o pastor Napoleão é um dos nossos convidados para estar tratando e estar falando conosco de uma forma tão especial. É isso aí, pastor Gentil. É importante ressaltar que o pastor Napoleão começou a falar conosco aqui no podcast cristão, no Abrindo o Verbo, falando de 3 coisas: fáceis, menos fáceis e difíceis. Então, veja, são 3 assuntos que são necessários serem compreendidos por todo cristão. As fáceis, falando da salvação, nós precisamos de entender a doutrina da salvação. Até porque, não existe, pastor, é tão fácil que a gente às vezes não entende. Não existe aquela questão também de que tem uns que foram destinados à salvação e outros destinados à perdição. Não, Deus destinou todos à salvação. Elegeu todos à Agora, salvação. depende de cada pessoa tomar a sua própria decisão. Essas são as fáceis. E não desviar dele. As menos fáceis são os dons espirituais que estão disponíveis na Bíblia para que a gente possa conhecer mais a Deus, viver mais perto de Deus, desfrutar de uma comunhão mais íntima com Deus e ter sempre Deus nos ajudando a entender. Auxilia no processo de santificação. E vem as coisas difíceis que parecem ser mistérios, mas quando você vê alguém que mergulhou no assunto, que aprofundou no assunto, você vai entendendo que ele vai desvendando certas coisas que pareciam ser mistérios escondidos, passam a ser mistérios revelados. E aí você vai entendendo e a gente chega à seguinte conclusão: compensa ser crente, compensa ser fiel,
compensa andar com Deus aqui neste mundo, porque o que resta, o que está preparado para este mundo é algo terrível, é algo difícil e não dá mais para ficar protelando. Eu falo para você que está nos assistindo, é hora de fazer um concerto com Deus, é hora de firmar as bases espirituais na igreja, porque tem muita gente dizendo por aí que não precisa de igreja, que pode ser crente só em casa, essa coisa toda. Mas veja, Deus tem compromisso com a igreja. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor é formada por todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo e ali vivem a comunhão horizontal para desfrutar da comunhão vertical. Então, ninguém afasta da igreja, ninguém distancia da igreja, ninguém pensa que a igreja é simplesmente uma invenção humana. Não, ela é divina, ela existe para que possa congregar os que serão salvos. Veja que nós vamos viver no céu em comunhão. Como não viver em comunhão enquanto estamos na terra? Será que vamos ficar aí soltos no espaço para depois chegar no céu e não ter vivido aquilo que o Senhor estabeleceu aqui, que é a comunhão? Então, igreja é lugar de comunhão. É na igreja que você aprende as lições de respeitar o próximo, que entende que deve amar ao próximo mais do que você ama você mesmo e assim por diante. Então, Pastor Napoleão, estou muito feliz de tê-lo conosco aqui no nosso podcast cristão de hoje e já estamos chegando ao final. Eu vou dar ao irmão uma oportunidade para que você possa trazer as suas palavras finais e se algum ponto que o irmão acha pertinente, mas que não foi abordado, o tempo está aí nas suas mãos para que você possa fazer isso. Muito obrigado, pastor Gentil. Muito obrigado, pastor Wesley. Deus abençoe a vocês cada dia. Ministério Betel, a Igreja do Senhor Jesus. Sinto-me bastante honrado de estar nesta manhã com os irmãos e vamos todos levar a sério a salvação, cultivá-la, e sempre estarmos atentos, porque Mateus 24, 44 diz: o Senhor virá a hora em que não penseis. Que Deus a todos abençoe. E dias 17 e 18 de junho, se Deus quiser, estaremos aqui na Betel para darmos sequência a este assunto indispensável, mormente nesses dias que estamos vivendo na Terra, né? Os últimos dias desta dispensação graciosa. Demais, pastor, muitíssimo obrigado pela oportunidade de partilhar das bênçãos de Deus com os nossos queridos irmãos. E até junho, se Deus assim o permitir. Muito Pastor obrigado. Napoleão, como encontrá-lo nas redes sociais? Nós temos o nosso Instagram, né? Rev Napoleão Falcão, e também o nosso Facebook, Rev Napoleão Falcão, e também pelo telefone de contato dos agendamentos que a minha esposa faz. 83-9998-2874. 83-9998-2874 é o telefone de agendamento que a minha esposa toma conta dessa agenda. E no YouTube, nós colocando lá Napoleão Falcão, você encontra uma infinidade, inclusive vídeos com mais de 1 milhão de views, que nós temos aí à nossa disposição, não é isso? Perfeitamente. Eu quero, inclusive, aproveitar a presença do pastor Napoleão, pastor Gentil, esses dois amigos e eruditos de tanto tempo, e fazer um convite à nossa audiência a estudar a palavra de Deus. Veja bem, as coisas fáceis, soteriologia, nós estudamos isso. São fáceis e muitos estão colocando dificuldade. Dificuldades, estão perdidos. E isso você aprende estudando a palavra de uma forma talvez sistemática. Nós temos aqui a nossa escola de teologia aplicada, né, com o sistema de ensino ETAD, de longe, um dos melhores do Brasil e do mundo. E aí nós vamos estudar lá a doutrina da salvação. Inclusive já está o nosso vídeo, já está arquivado sobre doutrina da salvação, a trilha do conhecimento. Esse curso nosso de teologia pode ser feito presencialmente, semipresencialmente, ou seja, híbrido, ou 100% digital. Aí você vai, as coisas fáceis, soteriologia. As coisas menos fáceis,
pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e assim por diante. E as coisas difíceis, escatologia, estudo sobre essas coisas futuras, também está à sua disposição. Vem para a trilha do conhecimento inteira, passe a entender, inteirar-se deste projeto, e eu tenho certeza que fará uma revolução, porque trilha do conhecimento é a escola que gera transformação na sua vida, não é isso, pastor Gentil? Verdade, pastor Wesley, minha gratidão a você por participar do nosso podcast de hoje, mais uma vez conosco. Obrigado ao pastor Napoleão Falcão por reservar um tempo da sua agenda para este momento tão maravilhoso, quando ele compartilhou de suas experiências e conhecimentos sobre estas doutrinas tão ricas, tão preciosas e tão maravilhosas. Obrigado a você que nos deu o privilégio da sintonia. Peço a você para divulgar este trabalho que fazemos. Nós estamos aqui em Goiânia, na Igreja Betel, onde temos um programa de televisão há mais de 20 anos no ar, onde estamos agora lançando esta plataforma, que é a Trilha do Conhecimento, para aumentar o alcance de pessoas ao redor do mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, você, se ainda não comprou o seu acesso para esta plataforma, entre em contato conosco e vamos viver esta obra com muita intensidade, porque Deus tem algo grande, forte e precioso para nos dar, e através da Trilha do Conhecimento você vai ter a oportunidade de manter contato com os mais diversos assuntos, todos pautados na Bíblia, porque aqui nós não temos esse negócio de achismo, nós temos a Bíblia diz, a Bíblia ensina, a Bíblia fala, a Bíblia mostra, e é isso que nós queremos contar com todos vocês participando. Venha estar conosco nos nossos cultos, assista o programa Falando ao Coração, acompanhe o nosso podcast e viva conosco bênçãos maravilhosas e poderosas a cada dia. Um abraço ungido para todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.